Hey, ponto alto! Esse é um cenário um pouco diferente, como vocês podem ver. Galera, antes da gente começar o nosso vídeo, já vai deixando o seu like. Eu espero que vocês gostem do nosso conteúdo. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Nós estamos tratando sobre o capítulo 16 do livro Impactos da Santidade, então tá muito massa. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Se você quiser assistir os outros depois desse também, fica à vontade. Mas se você já conhece o nosso canal e nunca criou coragem de se inscrever, eu espero. Hoje é o dia. Clica aí no botãozinho vermelho e vem terminar de assistir aqui nossos vídeos. E vem assistir nossos vídeos, porque tá quase acabando, gente, esse livro já, ó. Falta só esse pedacinho aqui. Mais uns videozinhos e a gente acaba ele. Depois que vocês já fizeram tudo isso, então podemos começar o nosso vídeo. Bora! Galera, o capítulo 16 do nosso livro tem um título assim: Não repita o erro do diabo. Mas como assim o erro do diabo? Bom, nós sabemos que ele foi uma pessoa soberba, não é? Uma pessoa ali que tinha um pouco de orgulho. Bem pouco, imagina, ele só queria se comparar a Deus mesmo, né? Pouca coisa. Mas eu vou começar com uma frase de Agostinho assim: Orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Mas vamos falar o que é... Vamos falar. Mas vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre a soberba? Primeiro é que ele foi o motivo da queda de Satanás, como eu já dei uma palhinha aí pra vocês no começo do vídeo. E segundo, porque o maligno fará de tudo para que nós, as pessoas, os seres humanos, tenhamos a mesma condenação que ele teve. Então nós temos que ter cuidado quanto a isso. Vamos entender primeiro que todos nós somos sujeitos a cometer erros. E principalmente esse erro do orgulho, né? Da soberba. E também as pessoas que nós vemos à frente da igreja, né? Um ministro de louvor ali pode ter soberba, um pastor pode ter soberba. Então, que nós possamos entender isso. E a segunda coisa que nós precisamos entender é que o diabo possui laços ali para nos envolver a cometer esse erro do pecado e acabar com a mesma condenação que ele teve. Lá em Lucas 10:18, Jesus declara o seguinte: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ali nós podemos ver que houve uma queda e que isso pode acontecer com a gente se nos deixarmos envolver por isso. Para entendermos um pouco mais sobre a soberba cometida pelo Satanás, lá em Isaías 14, do 12 a 14, tem um trecho que fala assim: Acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. A gente vê se pode, né? Ele queria ali ou ele parecido com Deus ou ser mais, né? Mais ainda, né? Ser melhor do que Deus. Vê se pode. Não tinha nada na cabeça. E, gente, o diabo caiu, mas caiu feio, né? Ele, de um anjo, de um status, até o que ele é hoje. Pena do diabo, né? Mas galera, nada do que Satanás tinha, nada desse status, desse poder que ele tinha como anjo, foi suficiente para alguém que se deixou levar pelo anseio de ser mais do que aquilo que Deus planejou. Então vamos falar sobre o primeiro ponto, que é o anseio de ser mais, esse anseio de ser mais. Em toda a trajetória da humanidade, inclusive vários relatos da Bíblia, mostram que o ser humano sempre teve essa vontade, esse anseio de querer ser mais, principalmente mais do que o que ele é. Nós temos um exemplo na Bíblia que é a Torre de Babel. E lá em Gênesis 11:4, diz um trechinho assim, que a galera que estava construindo a torre, né, a galera da cidade, falou o seguinte: Nosso nome será famoso, tornaremos o nosso nome célebre, e outros derivados. Ou seja, eles queriam um status ali, eles queriam um poder, eles queriam estar altos e ser vistos por todos. Mas vamos deixar claro aqui que não é a questão do nome, galera. Até porque em Gênesis 12:2, Deus fala que vai elevar o nome de Abraão, né? Vai engrandecer o nome de Abraão. Então esse não é o problema. O problema é o nosso anseio por isso, entendeu? Por esse status, por esse poder, por essa elevação. Nós devemos ser humildes de coração. E que o nosso coração não queira mais do que o que nós precisamos ser. Não de forma orgulhosa, mas por saber que mesmo não merecendo,
Deus pode nos elevar. E galera, isso é válido para todas as áreas da nossa vida. Seja exercendo um ministério na igreja, ou seja no nosso dia a dia, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, nós possamos sempre aplicar isso. Devemos ter fé no que Deus preparou para nós e não tentar lutar contra aquilo que não é da sua vontade, pois o Pai Celestial é quem dá a fé para que nós alcancemos tudo aquilo que Ele planejou pra gente em sua graça. Lá em Romanos 12:3 diz bem assim: porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, cada um de nós, Deus preparou. Gente, tem um lado totalmente oposto ao da soberba, que é quando nos sentimos um nada. Isso muitas vezes pode acontecer porque nós estamos buscando a aprovação das pessoas, reconhecimento das pessoas, e não de Deus. Nós podemos ver isso principalmente nos dias de hoje, né, galera? Com as redes sociais, sempre em busca dessa perfeição, dessa aceitação pelos outros, dos padrões que a sociedade colocou na nossa vida. E esquecemos de agradar quem importa, que é Deus. No final do nosso vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas já deixando frisado que quando nós não alcançamos esse reconhecimento das pessoas, nós nos frustramos cada vez mais. E isso faz nós sentirmos que nós não somos nada. Nos faz sentir um vazio porque nós não alcançamos aquele padrão de perfeição do mundo. E eu não tô falando só sobre fisicamente, eu tô falando sobre o jeito também que a sociedade impõe que nós devemos ser. Que nós possamos nos desvincular disso e permanecer humilde de coração e saber que nós temos que agradar somente a Deus e não as pessoas. Agora falando sobre o lado ministerial, quem recebe um chamado específico da parte de Deus deve permanecer nesse lugar específico. E também nós não devemos querer mais do que aquilo que fomos chamados para fazer. Isso tende a ser um reflexo do nosso orgulho. Não que nós não devemos ser pessoas proativas. Nós devemos ser, tá bom? Segura aí. É que nós temos que entender que Deus tem tarefas específicas para pessoas específicas. Então, o segundo ponto que eu vou tratar é que nós devemos entender o nosso lugar. Precisamos entender qual é o nosso lugar em Deus e no ministério. Um exemplo na Bíblia que é João Batista, que no meio daquela confusão de saber quem seria o profeta e tudo mais, João Batista declarou que ele batizava apenas com a água, mas que era Cristo que nos batizava em espírito, que era um batismo superior. Gente, o terceiro e último ponto que eu quero frisar é uma pergunta: reputação diante de quem? Quando nós entendemos quem é quem na história, é aí que Jesus aparece para brilhar, é aí que Jesus revela em nós e através de nós todo o seu poder e sua glória. Muitos buscam o seu próprio reino, né? Como eu estava falando uns minutinhos aí atrás, sobre nós queremos agradar as outras pessoas e buscar o nosso próprio reino e não o reino de Deus. Quando nós estamos buscando a aprovação das outras pessoas, é exatamente isso. Nós estamos buscando status, nós estamos buscando nos engrandecer, nos mostrar demais. Pode ser um erro também, galera. Nós possamos estar atentos a isso. E que possamos entender também que o reino de Deus é eterno e esse nosso aqui não é. Devemos viver com a plena certeza de que Deus reina e é soberano sobre tudo e todos. E que nós precisamos nos prostrar, que é necessário nos prostrar diante daquele que possui o verdadeiro trono. Nós podemos ver essa diferença entre Saul e Davi. Quando Davi pecou, ele não estava muito preocupado com o que as pessoas iam pensar dele, mas sim com o que ele tinha causado no coração de Deus. Já Saul, parece que a coisa que ele mais se importou foi sua reputação diante do povo. Então é isso, galera. Nós possamos tirar o ensinamento de que nós devemos buscar a aprovação de Deus e não apenas das pessoas. Eu sei que é uma coisa que a gente já sabe, a gente já tem em mente que a gente não precisa da aprovação das outras pessoas. Pro que a gente vai vestir, pro que a gente fala, pro que... Sabe? Nosso cabelo, como a gente arruma nosso cabelo. Nós não precisamos nos preocupar com isso perante as pessoas, mas sim com o que Deus pensa de nós. Será que essa roupa é apropriada? É uma roupa que Deus se agrada? Será que esse jeito que eu estou falando agrada a Deus? Será que o que eu estou fazendo agrada a Deus?
Que nós possamos refletir sobre isso. Que nós possamos buscar sempre o reino de Deus, que é eterno, e sua vontade sobre a nossa vida. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aí, pena do diabo. Então, é isso. Beijo, tchau!